Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vamos falar sobre os bónus das casas de apostas. Será que é mesmo um bónus? Vai ser interessante explorar os termos e condições desses bónus e vou fazer isto para as casas que operam legalmente em Portugal. Por isso, vamos já começar. Caso não saibam, as entidades licenciadas em Portugal podem ver na SRJ. Eu já fiz um vídeo sobre isto, sobre as melhores casas de apostas em Portugal. Eu depois deixei um link na descrição se quiserem ver esse vídeo, aconselho-vos. Mas está aqui a lista de casas que têm licença para operar em Portugal. E agora vamos ver os bónus de boas-vindas para estas casas portuguesas. Mas antes de começar a relatar estes bónus e vermos os termos e condições, eu quero chamar a atenção que muitas das vezes existem pessoas que tentam afiliar-vos, não é? E dizem, recebam este bónus, etc. Os bónus, como vão verificar, eles estão sempre disponíveis, independentemente de ser alguém a passar-vos ou não é? Vocês podem sempre ir ao site da casa de apostas e está sempre disponível um bónus de boas-vindas. Por isso, vamos lá ver, o que deixar esta chega, porque parece que estão a dar um grande bónus, ninguém está a dar bónus nenhum, não é? As casas de apostas não dão dinheiro a ninguém, como já vão ver. Vamos começar pela primeira casa. Ok, BetClick tem aqui um slogan que é 20 euros sem risco. Registra-te já. Vamos lá ver, então 20 euros sem risco. Vocês depois podem sempre ver os termos e condições destes bónus, né? Que está aqui, TNC do bónus. Eu só quero chamar a atenção aqui para algumas coisas. Na BetClick, 20 euros sem risco. Vocês no máximo podem pôr 50 euros. Uma coisa muito importante é que tem que fazer o rollover, não é? Tem que apostar em odds acima de 2, por isso cuidado. A aposta diz aqui, pode ser em pré-live ou em live, ótimo. E pode ser combinações de apostas simples ou múltiplas, ótimo. Tem 30 dias para fazer este bónus. Todas as apostas que forem abaixo de 2 não são válidas para esta promoção. Para depois, isto vocês sabem, quando fazem um depósito têm que cumprir rollover, uns termos, depois seja possível conseguirem retirar o dinheiro, né? Senão toda a gente depositava, recebia o bónus e depois levantava logo o dinheiro, né? Muitas das vezes estas casas também obrigam a que apostem primeiro e depois, se a aposta, por exemplo, for perdida ou ganha, é que depositam o bónus. Enfim, mas esta é a BetClick, 20 euros sem risco, ou seja, no máximo podem pôr 50 euros e depois têm 30 dias para apostar essa quantia até 6 vezes. Tem que fazer em odds mínimos de 2, se apostarem abaixo de 2 não interessa. Vamos ver a próxima. Bet.pt novamente ganha 50%. Vejam que aqui agora já não vos dão a totalidade do dinheiro do primeiro depósito, só dão 50%. E depois isto está limitado e a qualquer momento podem alterar, isto é o normal. Tem aqui um primeiro depósito utilizado, será atribuído a 50% do primeiro depósito. Se depositares 20, recebes um bónus de 10, ou seja, para se defenderem um pouco dos caça-bónus, não é? Só dão de metade desse bónus. O bónus pode ser utilizado apenas para odds acima de 2, esta também a mesma política. Vejam qual é a questão da odd de 2. Uma odd de 2, se vocês passarem para a probabilidade, é 50%. Ou seja, eles querem que vocês apostem em acontecimentos que têm uma probabilidade inferior a 50%. A longo prazo estão sempre a apostar em eventos em que teoricamente vão perder mais do que ganham, se as odds estivessem bem estimadas. Mas já sabem que estas odds têm muita margem, etc. A gente já viu isso no primeiro vídeo. Enfim, mas podem fazer apostas simples ou múltiplas, mas se for inferior a 2, não são elegíveis para o bónus. É a mesma história. Tem que fazer um rollover também de 6 vezes e durante 30 dias. Pronto, é muito semelhante à BetClick, mas só que aqui só vos dão 50% do primeiro depósito. Vamos ver a outra casa de apostas. Estoril Casinos. Pessoalmente, as casas de apostas dos casinos que temos cá em Portugal são uma roubalheira. Mas vamos ver então. Este primeiro depósito, como podem ver, eles dizem que dão até 250% grátis. Espantoso, não é? Mas está muito mal feito os termos e condições deste site. Porquê? Antes de mais nada, os termos e condições não estão acessos de maneira acessível. Vocês têm que ir ver um PDF. Ou seja, acho que os termos e condições no site deviam estar na página principal e não num PDF para irem ler. E nesse PDF vocês encontram isto, não é? Aqui já não vos limitam a odd em si, mas quanto mais baixa forem as odds, mais rollover têm que fazer, que é impressionante, não é? Odds acima de 2,21, 7,5, odds entre 81 e 2,20, 15 vezes, odds entre 1,40 e 1,80, 30 vezes. Pronto. Ou seja, se calhar abaixo de 1,40 não aceitam também as vossas odds, mas aqui já vos dão a possibilidade de trabalhar em odds mais baixos. Vocês depositam, depois para tirarem este dinheiro e cumprirem o rollover vão ter uma carga de trabalho, não é? Como é óbvio, vejam que os playthrough,
como está aqui é o número de vezes que o jogador tem de jogar o montante dos seus bónus ativos recebidos na conta antes de converter o dinheiro de bónus em dinheiro real. Dá muito mais trabalho nos casinos, né? Aliás, é como o nome diz, o casino para mim é mesmo uma lotaria, basicamente. Isto é muito difícil. Se na BetClick ou na BetPT já é difícil cumprir os rollovers, quanto mais nestas dos Estoril Casinos. Depois, se bem se lembram do primeiro vídeo que eu fiz sobre as casas de apostas, depois existe uma questão manhosa sobre as múltiplas que já vamos falar. Vamos ver outra casa, outro casino. Casino de Portugal, também eles permitem que vocês depositem mais. O bónus disponível aqui entre 26 e 5. Estes bónus depois repetem-se muito. Neste caso só vos devolvem 50% do valor. É engraçado que aqui... no Casino de Portugal tem que ser uma aposta múltipla com mínimo de 3 eventos selecionados e com odd igual ou superior a 1,30 e a promoção tem periodicidade de 3 dias a partir do momento da sua atribuição. Vocês têm logo que começar a apostar, né? Aqui não tem assim tanto tempo e a promoção devolve 50% do valor da sua aposta, ou seja, este casino acaba por dizer vocês podem apostar, mas têm que fazer sempre múltiplas. Eu acho isto uma roubalheira, né? As múltiplas tornam eventos que não dependem um do outro a fazerem depender um do outro, né? O Benfica ganhou, o Porto ganhou e agora o Sporting também tem que ganhar e empata. Pronto, lá se foi a aposta. Não está muito bem feito, mas pronto, este ao menos tem os termos e condições legíveis. Vamos ver outra. A nossa aposta também tem um bónus de 50 euros em bónus no seu primeiro depósito. Ótimo, tem que usar um código, já sabem como é que isto funciona. Eu na nossa aposta houve uma coisa que não gostei. Tem que depositar 6 vezes. Tem 30 dias, o depósito mínimo são 10 euros. Não pode ser utilizado com outros bónus. Mas depois, quando fui para ver as odds, apareciam aqui nestes termos. Tinha que abrir a política de bónus, porque a política de bónus aqui na nossa aposta deve ser igual para todas as promoções. Por isso tive que abrir novamente uma nova página, por isso é que eu pus isto amarelo. Seja como for, tem que ser odds acima de 2 e depois, se for múltiplos ou combinados, a odd tem que ser superior a 3. Todas as casas de apostas têm as suas nuances, né? Por isso é que é importante vocês vejam os termos e condições para tentar descobrir qual poderá ser a mais vantajosa se vocês utilizam casas portuguesas. Continuando. Pronto, o Placar é uma casa do Estado. O que é que eu posso dizer? Normalmente não há bónus de boas-vindas. Eu pelo menos não encontrei no site, mas corrijam-me se estiver errado. É a casa do Estado. Eu já falei imensas vezes do Placar. Para mim é uma porcaria e é uma roubalheira, como viram no primeiro vídeo. Enfim, o Estado faz o que quer, tem monopólio e sabe que ganha dinheiro, não precisa estar com esquemas de afiliações, não precisa de nada disso, porque há muitos portugueses que infelizmente utilizam a casa do Estado que gostam de apostar na desportiva. Tudo bem, não há muito a dizer aqui do Placar, uma bela porcaria, ponto final. Continuando. A Luquia por acaso é uma casa engraçada. Eu quando fiz a minha pesquisa eu reparei que a Luquia ninguém anda a promover a Luquia. E depois tentei perceber porque é que não havia, não é? E a questão é que para apostas desportivas realmente não há, a meu ver, ou pelo menos não encontrei, bónus de boas-vindas. Existem bónus de boas-vindas para a parte de casino, mas nas apostas desportivas não vi. Se calhar é por isso que muitos sites não promovem a Luquia, não é? Em termos de apostas desportivas. Eles têm realmente odds interessantes, como já tinha referido no vídeo anterior, né? Mas eu não vi. Se vocês viram, ou se calhar aparece de vez em quando alguma promoção, como estas assim, Wimbledon, 20 euros, etc. Mas bónus de boas-vindas para apostas não vi. Continuando. A Betano foi esquisita, foi a última casa que entrou em Portugal, mas eu tive dificuldade em encontrar os termos e condições da Betano. Porquê? Que o registro tem este bónus de boas-vindas de 50% até 50 euros. Depois aqui diziam que as apostas estão sujeitas a probabilidades mínimas que serão indicadas nos termos e promoções em causa. Pronto, mas eu não encontrei esses termos e condições, né? Eu tive aqui a ver, depois fui aos termos e condições do site e não encontrei as odds mínimas. Se calhar só teria acesso se fizesse o registro na casa de apostas. Seja como for, eu suponho que a Betano não fuja muito da BetClick ou da BetPT ou do que se passa em Portugal, não é? Em princípio será sempre aquela história das odds de 2 de mínimo, um rollover se calhar de 6, prática comum, enfim, digo eu, não é? Não vejo porque é que não hão de fazer isso, mas não encontrei informação. Sei é que está sujeito a estas probabilidades mínimas, que será a relação do odd e se calhar o período, não é? O período de 30 dias ou 3 dias, enfim. Pronto, malta, resumindo, vocês já viram que os bónus, será que existe algum bónus bom? Epá,
Os bónus seguem a práticas genéricas das casas de apostas. Há bónus aqui que para mim não deviam existir, se calhar. O Casino de Portugal, com aquela história das múltiplas. O ISC, porque está mal, não está bem indicado os termos e condições. Todos os outros é odds 2 em média, não é? Tem que apostar, ou seja, vão sempre apostar contra a probabilidade de ganharem. Têm rollovers elevados. E será que isso tem vantagem? Enfim, malta, em Portugal, fazer inscrição em casas de apostas para receber bónus, a meu ver, não compensa. Só compensa realmente se para a malta que possa tentar fazer arbitragens, não é? Mas a fazer arbitragens em Portugal, como as odds têm uma margem muito elevada, é difícil, que é aquelas, se vocês procurarem as sure bets ou apostas seguras ou ganhas independente do resultado final, dá para fazer isso. Os portugueses têm mais dificuldade, mas por exemplo os brasileiros podem fazer facilmente isso, que é apostar a favor de um acontecimento e depois apostar contra esse acontecimento utilizando a Betfair e coisas desse género. Enfim, isso é a prática comum aos os caça-bónus, que muitas das casas, normalmente nos termos de condições, chamam a atenção que a qualquer altura, se virem que a pessoa está-se a aproveitar dos bónus, podem fechar a conta. Vocês quando se inscrevem, quando começam, eu vejo muitos portugueses, pois queixam-se que não recebem o dinheiro ou não. Quer dizer, antes de se inscreverem, vejam os termos e condições dos bónus e vocês têm sempre a opção de não aceitar o bónus quando se cadastram. Por isso, malta, para mim, se fosse para me inscrever numa casa de apostas portuguesas, eu não queria o bónus, né? Como português não queria, porque é meter dinheiro e depois é muito difícil tirá-lo. Mas, se fizerem isso, tenham atenção àquilo que têm que fazer, não é? Que não é fácil, em algumas casas. Quer seja pelo período de tempo, há uns que têm muito reduzido, quer seja pela odd, que tem que ser sempre acima de 2. Ou quer seja pelo o incentivo de fazerem múltiplos e não pode ser apostas simples, que é uma roubalheira. Malta, é tudo. Se gostaram deste vídeo, dos bónus das casas portuguesas, se isto vos ajudou, se ficaram mais elucidados sobre estes bónus e os termos e condições, ótimo, fico satisfeito, deixem o vosso like, partilhem e até um próximo vídeo. Tchauzão pessoal, fiquem bem.